No final do vídeo, eu vou apresentar formas de melhorar o seu sono sem utilizar remédios. E lembrando, remédios, estudos mostram que ele atrapalha a sua atenção, apesar de ter uma melhora do sono. Então, o padrão ouro de muitos guidelines é o higiene do sono. Então, fica até o final do vídeo. Mas antes disso, é muito importante a gente entender o que é o sono. E o sono é um componente do ciclo circadiano. Muitas pessoas confundem o ciclo circadiano com o sono, como se fosse a mesma coisa. Mas não, eles não são equivalentes. O sono está dentro desse ciclo circadiano. E esse sono, ele é dividido em dois tipos, o sono REM e o sono não REM. O sono não REM, ele abrange 75% do tempo de sono, e o sono REM abrange 25%. O sono REM, ele é importante para a nossa regulação emocional, onde eu vou falar mais um pouco sobre isso quando eu estiver falando sobre as questões emocionais relacionadas à privação do sono. Já o sono REM está relacionado com o nosso descanso, visto que o encéfalo apresenta uma atividade reduzida nesse tempo. E isso vai fazer com que ocorra a limpeza da adenosina que existe no nosso encéfalo, no nosso cérebro, fazendo assim com que nós consigamos descansar. O sono REM é o sono que a gente vai sonhar. Apesar de ser um sono em que o nosso encéfalo está muito ativo, o nosso corpo ele está totalmente paralisado, está totalmente contraído, exceto alguns músculos do ouvido e dos olhos que vão estar ativos. Por isso que muitas vezes esse sono, na verdade, a nomenclatura dele do inglês vem sono de movimento rápido dos olhos, porque vai ocorrer esse movimento nessa fase. Já o sono não REM é onde ocorre a maior parcela de sonambulismo, porque o encéfalo está mais inativo, só que o nosso corpo está livre, ele não está contraído. Então, ocorre a possibilidade do indivíduo levantar, muitas vezes ele não vai lembrar, isso tudo baseado no BIR de neurociências. Então, geralmente é aí onde a gente muda as posições. O sono, ele é dividido em alguns estágios. E como que isso acontece? No primeiro momento, nós estamos acordados. Aí depois a gente entra no sono de estágio 1, que é uma transição entre estar acordado e estar dormindo. Depois entramos no estágio 2 e no estágio 3, onde é considerado o sono profundo por alguns autores. Outros autores consideram o sono profundo a partir do estágio 4. Mas nessa imagem que eu estou mostrando aí, o sono profundo está no estágio 4, que é o sono mais reparador. Ele ocorre em ciclos, sono reparador, REM, sono reparador, REM. Aí depois começa a reduzir esse sono reparador e fica só sono REM até a gente conseguir acordar. Bom, analisando essa imagem, nós conseguimos perceber que existe uma via aferente, que neurônios se ligam no núcleo supraquiasmático, se ligam a outros neurônios, e outros neurônios vão para a via eferente. E assim vai determinar a ação. Só que antes disso existe o genes clocks, existe o núcleo supraquiasmático, e existe toda essa regulação que eu expliquei no vídeo de ciclo circadiano. Então é muito importante você assistir, como eu já tinha citado algumas vezes. Sempre vou deixar muito claro, assiste o vídeo do ciclo circadiano, ele é muito importante para o entendimento completo dessa aula. Onde conseguimos analisar que essa via aferente vem dos olhos. E se essa via aferente vem dos olhos, é porque os olhos são projeção do cérebro. Ou seja, a partir disso que vai ocorrer a regulação do seu sono. Então, a iluminação é muito importante para essa regulação, principalmente no horário que você acorda, para você dar o start e mostrar para o seu corpo que você acordou. Mas Pedro, qual é a quantidade necessária de sono que eu tenho que dormir? Existe um padrão? Existe, mas não é para todo mundo. Varia de acordo com a idade. O que acontece? Adultos, eles devem dormir de acordo com a Sociedade do Sono Americana a partir de 7 horas acima, chegam a dar nas 9 horas. Se esse adulto tiver com débito de sono ou se estiver doente, é normal que ele durma um pouco mais que isso. Se você estiver dormindo mais que isso e não estiver com débito de sono e não estiver doente, quer dizer que você vai estar doente. É bom você procurar uma ajuda médica. Basicamente, eu ia falar que a pessoa não está doente, mas ela vai estar doente. Tem que procurar entender o que é. Pode ser um problema hormonal, então deve ser analisado. É muito importante essa análise, tá? Dormir muito não é saudável. E outra coisa, a partir dos 4 aos 12 meses nos bebês, eles devem dormir de 12 a 16 horas. A partir dos 1 ano aos 2 anos, eles devem dormir de 11 a 14 horas. A partir do segundo ano de vida ao quinto ano de vida, ele deve dormir de 10 a 13 horas. Quando ele tem de 6 a 12 anos, é uma criança, deve dormir de 9 a 12 horas. E quando se torna adolescente, de 8 a 10 horas,
Lembrando que o adolescente tem um ciclo circadiano mais vespertino, ele tem de dormir mais tarde e acordar um pouco mais tarde, só que a rotina do colégio, a rotina do dia a dia atrapalha isso, então basicamente ele vai ter que acordar mais cedo e também, para conseguir equilíbrio, dormir mais cedo. Existem duas formas de regulação do sono e elas são chamadas de pressões. Pressão do sono pelo círculo circadiano e pressão do sono pela adenosina. Mas o que é a adenosina? Antes disso, eu preciso explicar que o nosso cérebro ele consome ATP. O ATP é adenosina trifosfato. Essa adenosina trifosfato vai ser consumida depois ao se transformar em adenosina difosfato, que são dois fosfatos, e depois vai ser consumida novamente ao se tornar adenosina monofosfato, que é o que se chama de adenosina, somente. Essa adenosina ela vai se ligar a receptores e vai induzir ao sono. Porém, quando você está com o sono reduzido, ocorre uma diminuição desses receptores, assim fazendo com que aquela adenosina fique acumulada, e quando aquela adenosina fica acumulada, você não consegue dormir bem, e quando você não consegue dormir bem, você acorda cansado. Outra coisa também, se você toma café, a cafeína vai se ligar a esses receptores e a adenosina não vai conseguir gerar essa pressão de sono, e se essa pressão de sono não for gerada, você não dormir, a adenosina não for limpada do seu sono, você vai acordar cansado também. Então é muito importante se atentar a isso. Além disso, existem 4 tópicos muito importantes que eu quero falar com vocês, que é em relação à atenção, em relação à memória, em relação ao social e em relação ao foco. Estudos feitos pelo Departamento de Psicologia da Universidade de Nova York e pela Universidade de Cambridge mostraram que pessoas que dormem mal ou que estão em supressão do sono apresentam uma menor atividade do córtex pré-frontal dorsolateral. E o que esse córtex pré-frontal dorsolateral faz? Ele vai regular o pensamento intrusivo e vai fazer com que ocorra maior aprendizado. Mas o que acontece? Ele também é muito relacionado com a questão da racionalização. Nesse estudo mostrou o aprendizado e o pensamento intrusivo. Esse córtex pré-frontal dorsolateral ele vai regular o hipocampo, que é onde nós armazenamos as memórias. Só que como ele está com a atividade reduzida, ele não vai conseguir, de forma eficaz, regular o hipocampo, ou seja, esquecer esses pensamentos intrusivos, essas memórias ruins, fazendo com que elas se mantenham. Já uma pessoa que dorme bem, ela vai ter uma atividade regular desse córtex pré-frontal dorsolateral, que vai regular o hipocampo e assim diminuir esses pensamentos intrusivos. Basicamente, você, quando acorda, você tem uma maior probabilidade de não esquecer problemas que afetaram o seu dia. Então, o pensamento que você deveria ter guardado e ter esquecido durante o dia, você leva para a noite, deixando você mais estressado, seu nível de cortisol vai estar mais alto e assim você vai dormir menos, gerando um ciclo vicioso. Outros estudos mostraram em relação sociais, quando você dorme menos, as suas amígdalas, que não são as amígdalas que a gente fala que são as amígdalas do cérebro, que acho que não é necessário mostrar a imagem para vocês, mas entendam que tem amígdalas e que existe o córtex pré-frontal ventromedial. Esse córtex pré-frontal vai regular essas amígdalas. Se elas não estiverem reguladas, você vai estar sendo mais impulsivo e isso vai afetar nas suas relações sociais. Além disso, mostrou que pessoas que estão com sono reduzido, devido a esse não funcionamento, essa não regulação, porque a amígdala e o córtex pré-frontal ventromedial deveriam trabalhar em conjunto, não estão trabalhando também porque a amígdala está mais efetiva do que o córtex pré-frontal, faz com que ocorra o seguinte: você não consegue identificar se a pessoa está triste. Ou seja, se a pessoa está triste, você vai achar que ela está neutra. É um problema de identificação de faces. Em relação à atenção, como eu já falei naquele vídeo, já falei nos stories, pessoas que têm problemas com sono tendem a apresentar sinais de TDAH. E por que isso acontece? Acontece que o tálamo, que é a região do nosso cérebro que deveria regular algumas informações sensoriais, como a audição, como o tato, como o palato, não consegue
tem uma atividade estável, ele se encontra estável. E como é que acontece isso? As informações sensoriais que vêm para o nosso corpo vão primeiramente para o tálamo, e esse tálamo envia para as regiões corticais para assim chegar a um resultado, para assim chegar para você entender que recebeu essa informação. Se essa informação foi importante, ele envia; se não foi importante, ele não envia. Só que se ele apresentar uma atividade instável, ele vai estar enviando informações desnecessárias. Por exemplo, esse tálamo é como se fosse uma secretária. Aí chega uma pessoa no tálamo e fala: olha, eu quero falar com tal pessoa. Se ele estiver estável e essa pessoa for importante, ele vai mandar. Se for não importante, ele vai mandar também. Eu espero que vocês tenham entendido. Então, por isso que você tem sinais de TDAH, apesar de não ter. Muitas pessoas falam: nossa, eu tenho TDAH, eu tenho transtorno de déficit de atenção, hiperatividade. Na verdade, o TDAH, ele tá atento em tudo, né? Ele não só foca em uma coisa, ele foca em tudo. Tipo, se cair alguma coisa, o barulho vai afetar ele e vai entrar, passar direto pro tálamo e já vai para a região cortical da audição. Entendeu? Então ele vai focar em tudo. Pessoas que estão com o tálamo estável vão conseguir focar, e se tiver algum barulhinho ali, não vão virar o rosto, vão continuar prestando atenção em algo que é importante. Falando um pouco sobre o sistema de recompensas, é importante entender que quando você está com sono reduzido, a disponibilidade de receptores de dopamina é reduzida também. Além disso, nota-se que o córtex pré-frontal apresenta uma atividade reduzida, em contrapartida, o estriado apresenta uma atividade aumentada. E o que isso vai gerar? Uma maior instabilidade emocional. Além disso, como o córtex pré-frontal tem relação com o entendimento de que isso é importante, isso vai trazer resultados bons. Isso não é importante e vai trazer resultados ruins. Quando você coloca isso em um gráfico, as pessoas que dormiram bem, a distância e a assertividade das pessoas que dormiram bem é bem maior, porque o que é ruim, ela vai entender que é ruim e vai colocar bem abaixo, e o que é bom, ela vai colocar bem acima. Já as pessoas que dormiram mal vão colocar isso como se fosse próximos, ou seja, vai gerar um sentimento de tô nem aí, um sentimento de indiferença. E o que é que gera esse sentimento de indiferença? Faz com que você tome atitudes ruins, atitudes irracionais, e vão prejudicar a sua vida social, como está relacionado também com o sentimento de diferença, com as faces que eu citei anteriormente, relacionado às questões sociais cotidianas. Falando agora sobre a higiene do sono, que é o padrão ouro para quem tem problemas de sono, não é remédio. A não ser que você tenha algum problema hormonal ou algo do tipo, porque geralmente problemas relacionados ao sono que são resolvidos com o remédio geram problemas de atenção e problemas de memorização, como eu já citei, diversos campos do nosso cérebro que agem em relação à memorização e à atenção. E como é que você vai fazer a higiene do sono? Primeiro, você tem que acordar, e quando você acordar, abrir a janela e se expor à luz natural durante 20 a 30 minutos. Outra coisa, você tem que ensinar ao seu cérebro que a cama é para dormir, ou seja, você não pode ficar deitado e assistindo série, você não pode ficar deitado e fazendo outra coisa, deitado e estudando. Sua cama é um templo e você tem que respeitá-la. Então entenda desde já que cama é só para dormir e para atividades sexuais. Outra coisa, a alimentação muito volumosa, se você tem problema de insônia, é péssimo. Se você não tem problema de insônia, tá tranquilo. Outra coisa também, se você tirar o cochilo da tarde, só tire o cochilo da tarde se você não tiver problema de insônia. Se você tiver, aguenta até a noite. Ah, mas eu não consigo aguentar até a noite. Não vai resolver seu problema. Durma só se você não tiver problema de insônia. Se tiver, guarde para a noite, tá? Para gerar esse aumento da pressão que eu falei do ciclo circadiano e da adenosina, que vai estar cansando e vai estar acumulando para você conseguir dormir. Além disso, é importante você entender que se você deitar, tentar dormir e não conseguir, você sai, levanta, fica 20 minutinhos, vai fazer outra atividade entediante, tenta dormir de novo. Se não conseguiu dormir, levanta, relaxa, depois volta para a cama depois dos 20 minutos novamente, e o que é que você vai fazer? Você só vai relaxar, você não vai tentar dormir. Se isso não resolver, aí não sei o que eu faço. Falar a verdade é essa. Nem sempre vai ser resolvido. Você, às vezes, tem que buscar ajuda médica. Então, isso daqui não é... se você fizer tudo isso certinho, você vai ter um sono perfeito. No início, não. Posteriormente, se você manter uma regulação, manter
tudo certinho, uma constância, você vai conseguir dormir muito bem. Eu sou novo, eu durmo muito bem, mas eu sei pessoas que são mais velhas, que têm problemas, que também conseguem dormir. Outra coisa, tenta evitar estresse, o nível de cortisol atrapalha, como eu citei na aula de ciclo circadiano. Então, o que é que você vai fazer? Evita resolver problemas de noite, evita trabalho de noite. Eu sei que isso para a maior parte da população é muito difícil, então eu não estou falando para vocês, eu estou falando para quem pode e quem consegue não resolver esses problemas durante a noite. Também tenta fazer atividades mais entediantes, não faz atividades que gerem uma tensão maior para você conseguir dormir. Você não vai conseguir dormir se você ficar lá naquele filme de guerra, explosão, tudo. Ou se você está lendo até um livro que é muito motivante, um livro que vai deixar uma motivação muito alta em você. Motivação não, euforia, na verdade. E basicamente é isso. Não toma café depois das 15 horas, ou seja, das 3 horas da tarde, porque a meia-vida da cafeína é de aproximadamente 6 horas e isso vai acabar prejudicando o teu sono profundo. Não tem mais outra informação. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tem esses dois links aqui, o link do primeiro vídeo e o link do segundo vídeo, que é onde eu falo sobre ciclo circadiano e que é muito importante você assistir também. Outra coisa muito importante que eu quase esqueci. Você tem que dormir e acordar em horários específicos. Sempre. Sexta-feira, sábado, domingo, segunda, terça, todo dia. Ah, mas sábado eu quero acordar um pouco mais tarde. Infelizmente, isso é péssimo para você, porque você vai ficar com um jet lag, o que é? É como se você tivesse se viajado para um lugar que tem as horas a mais que você dormiu. Aí para você resolver, por exemplo, se você dorme mais tarde e acorda mais tarde no sábado e no domingo, na segunda-feira você vai estar muito mal, vai estar muito cansado e seu corpo vai estar regulando. E só recupera aproximadamente na quarta-feira. Então, se liga nisso. Não é que a segunda-feira é ruim, é que você está dormindo errado. Você está no final de semana acordando meio-dia e quer acordar às 6 horas da manhã na segunda-feira. Não vai dar certo, né? Além disso, atividade física, de dia muita luz, de noite a luz tem que estar reduzida e alaranjada, que é melhor, que está mais acostumados os nossos olhos a isso. A luz branca foi criação há pouco tempo, então não estamos tão adaptados, porque a luz laranja está relacionada ao fogo. E há muito tempo nós utilizamos o fogo, depois surgiu a luz laranja e agora a luz branca de LED, que infelizmente atrapalha. Já falei da atividade física, né? Perfeitamente. É isso!